Olá, meu nome é Daniele. Eu e a Emily vamos apresentar o trabalho sobre comparação entre método de força bruta e método guloso para resolver os problemas da mochila binária e fracionária. Força bruta é um método para resolver um problema através de uma travessia completa ou parcial no espaço de busca do problema para se obter uma solução. Então, ele vai testar todos os dados dentro do problema para achar uma solução ideal. Durante a busca, é possível podar partes do espaço de busca. Aqui ele está dizendo que pode haver soluções que, por causa de alguma restrição, não precisam ser exploradas, então a gente descarta elas. Pesquisa exaustiva. Muitos problemas importantes exigem a localização de um elemento com uma propriedade especial em um domínio que cresce exponencialmente com o tamanho de instância. Normalmente, esses problemas eles surgem em situações que envolvem objetos combinatórios e eles são problemas de otimização. Então, eles pedem para encontrar um elemento que maximize ou minimize alguma característica desejada. Basicamente, a pesquisa exaustiva é uma abordagem de força bruta para resolver problemas combinatórios. Método guloso. Quando há uma escolha a fazer, fazemos a que pareça ser melhor no momento. Fazemos uma escolha ótima local, na esperança de obter uma solução ótima global. Esse método ele sugere construir uma solução através de uma sequência de passos, onde cada passo é uma solução, e juntando essas partes de soluções, ele atinge a solução completa e ele vai te dando a melhor escolha que tem que fazer no momento. Fazendo a comparação dos algoritmos de força bruta e guloso, a gente tem que o algoritmo guloso ele é mais rápido em relação ao algoritmo de força bruta, isso no contexto do problema da mochila, enquanto o de força bruta ele é O2N, o guloso é ON log N. O algoritmo de força bruta ele tem uma aplicabilidade maior, porém raramente fornece algoritmos eficientes. Então, ele consegue resolver bastante problemas, só que são problemas pequenos, porque ele não fornece algoritmos muito eficientes. Algoritmos gulosos, quando garantem soluções ótimas, geralmente são algoritmos mais simples e eficientes. Ambos os algoritmos são de fácil implementação. Problema da mochila tradicional. É um problema de otimização combinatória e a mochila ela tem uma capacidade máxima e os itens de uma loja devem ser colocados dentro dessa mochila. Esse problema ele consiste em saber quantos itens serão colocados dentro da mochila sem ultrapassar o peso máximo. O objetivo é tentar ir combinando tudo de uma forma que a gente consiga maximizar o valor da combinação dos itens. Problema da mochila fracionária. É a mesma formulação do problema anterior, só que agora os itens eles vão poder ser fracionados. E eles vão ser ordenados por valor barra peso. Ele faz isso para ver qual item é o mais valioso, né, qual item é o mais caro, para colocar na mochila. Porque dividindo o valor pelo peso, ele vai conseguir descobrir qual o preço por quilo de cada um. Então, aqui nesse tópico 3, começando em I igual a 1, coloque na mochila o máximo possível do item I que estiver disponível. Então, ele, depois da ordenação, a solução do problema é obtida simplesmente pegando os primeiros elementos da ordenação até que a capacidade da mochila seja atingida. Se existir um elemento que, quando colocar ele na mochila, ultrapassar a capacidade, então vai fazer a proporção desse elemento para colocar a quantidade que cabe na mochila. Esse algoritmo ele é mais rápido que o de força bruta, por isso ele é mais vantajoso de utilizar na solução desse problema. Agora a Emily vai fazer a implementação do método guloso para resolver esse problema da mochila. Olá, meu nome é Emily e agora eu vou demonstrar o algoritmo com o método guloso para resolver o problema da mochila fracionária. Bom, passando aqui para o código, eu vou ter a declaração das variáveis, né, as variáveis e dos vetores. Né, então, aqui no caso, o vetor de valor 3, ele tem o valor dele como 60 e o peso dele como 10.
item 1, ele vai ter o valor de 120 com o peso 30, e o item 2, ele vai ter o valor de 100 com o peso 20. E o total da mochila, eu coloquei aqui como 50, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar quais são os itens que vão ser mais valorosos para a gente colocar na mochila, né? Porque a gente tem um valor total do peso que essa mochila vai suportar, que no caso é 50, né? Mas eu quero colocar o máximo de coisa que eu conseguir com o maior valor dela. Então, para mim achar, né, essa relação, eu tenho que pegar o valor e dividir pelo peso. E é isso que esse laço aqui faz. Eu vou colocar dentro desse vetor ordenar qual é a vantagem de colocar determinado item dentro da mochila, tá? E aí depois eu vou pedir para ordenar, né? E aí ele vai acabar fazendo a comparação. Por exemplo, quantos por cento que eu vou pegar de determinado item, né? Começando pelo mais valoroso, no caso, se eu vou pegar 100% ou alguma fração dele. Tá? Então, é isso que esse laço aqui tá fazendo. Eu tô pedindo aqui para ele printar algumas informações, mas depois, na hora que eu for fazer a demonstração do algoritmo funcionando, né, aí ela vai aparecer melhor. Eu pego e peço pro Merge Sort fazer essa ordenação para mim, tá? Então, ele vai ordenar esse vetor ordenar, né, na ordem decrescente, porque eu quero pegar o mais valoroso ao menos valoroso, né? Então vai ser em ordem decrescente, e peço para ele ordenar de acordo com esse vetor ordenar os itens, né? Qual vai ser a ordem dos itens, qual vai ser a ordem do valor dos itens e do peso, tá? Eu não vou focar muito nessa parte do Merge Sort, porque não é o objetivo, né, da apresentação. Mas o código tá aqui, tá? O objetivo é mais no método guloso, então eu vou passar para ele agora. Depois eu peço só para ele, nesse laço aqui, fazer um print do vetor ordenado de acordo com a vantagem já, mas depois isso eu demonstro. A parte do método guloso, ela entra aqui mais no while, né, nesse laço aqui, que ele vai ver se a carga que a gente declarou aqui com o valor 10, ela é menor que o total da mochila, né? E se o A, que é esse contador aqui, ele é menor que o N. Então, a carga eu vou somando os pesos, né, de cada item, e aí essa carga ela tem que ser menor que o total da mochila, né, que é uma das características do problema. E o N, ele é a quantidade de itens que tem para a gente escolher para colocar dentro da mochila, né? No caso, são 3 itens. Então, ele vai cair aqui dentro desse primeiro if. Se o peso daquele determinado item ele for menor ou igual ao total da mochila menos a carga, eu vou pegar um desse item, que no caso aqui esse 1 está representando 100%. Tá? A carga ela vai somar 100% do peso dele, né? Ele vai somar o peso inteiro, e o valor total vai ser o valor daquele item, né? O valor total do item. Se não, se esse peso não for menor ou igual ao total da mochila menos a carga, né? Se ele não couber inteiro, eu vou pegar e vou sair daqui, tá? Desse if e vou cair nesse else. Então, aqui eu faço uma comparação se a carga, ela já bateu o valor total da mochila. Se ela bateu, o item que eu vou pegar é 0. Essa condicional aqui, ela não tinha no slide da disciplina, só que estava dando um bugzinho, então eu precisei colocar esse if aqui, tá? Que ele vai pegar 0%, né, do item. Se não, se a carga ainda não bateu o total da mochila, eu tenho que pegar alguma porcentagem desse item, tá? Então, aqui eu vou colocar o total da mochila menos a carga e vou dividir pelo peso, e isso vai me dar uma porcentagem de quanto daquele item eu vou pegar, tá? E aí, a carga, ela vai ser somada, né? Vai se somar o valor da carga, o total da mochila menos o peso daquele item em questão, né? E o valor total, ele vai somar com o valor daquele item vezes essa porcentagem aqui que eu encontrei aqui nessa linha 107. E aí eu vou fazer isso, né, todas as iterações do vetor, né, a quantidade de iterações do vetor. E aqui eu peço para ele printar, né, qual foi a porcentagem e tal. Então, deixa eu
rodar ele aqui pra gente ver as informações aqui, né? Então, olha, nessa primeira passada, que o valor da mochila é 50, né? O valor total do peso que ela suporta é 50, eu tenho na posição 1 aqui, né, que é aquele for de ver qual é a maior vantagem, né, qual é o valor da vantagem de pegar aquele item, né, do item 3 é 6, do item 1 é 4 e do item 2 é 5. E aí depois eu vou ordenar de acordo com a vantagem de colocar ele dentro da mochila, né, depois que ele volta do merge sort. Então, o item 6, ele é o mais vantajoso, né, que é o item 3, perdão, que é mais vantajoso porque o valor dele é 6. Depois é o item 2, que o valor dele é 5, e o item 1, que o valor dele é 4, tá? E aí eu coloco aqui, ó, que o total do item 3, que é o mais vantajoso aqui de ser pego, ele é de 100%, né, no caso, que eu vou pegar ele inteiro. Do item 2 é 100% também, e do item 1 é 0,67%. E aí o total do peso dos itens, né, bate os 50, que é o peso total suportado pela mochila, e o valor total dos itens que está dentro da mochila é 240, né, porque ele pega uma porcentagem só do item 1. Agora, se eu troco aqui, por exemplo, se eu troco aqui o valor total da mochila como sendo 30, e peço para executar aqui, ele coloca que o item 3 vai ser pego, né, 100%, o item 2 100% e o item 1 ele não vai pegar nada, tá? Então, o peso total continua sendo 30 e o valor total dos itens é 160, né, eu diminuí. Agora, se eu pego, por exemplo, o valor que ele vai suportar todos os 3 itens, aí ele pega e me fala aqui que vai pegar 100%, né, no caso de todos os 3 itens, né, somo o peso deles e o valor total dos itens, certo? Obrigada.